Fala família Farol, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje eu tenho a grande alegria de ter aqui comigo o pastor Rodrigo Tapia. Ele é do Chile, a gente vai conhecer um pouco melhor sobre ele vai compartilhar sobre a jornada dele com a gente e tudo mais. Ele está aqui em Belém, nesse exato momento, dando um treinamento, a Escola do Reino. A gente também vai entender um pouco melhor sobre isso, que fala sobre cosmovisão. E a gente vai também se aprofundar nesse assunto, então vai ser um bate-papo muito legal. Fica até o final aqui que vai ser demais, tá bom? Se você não assistiu os outros episódios, lembre-se de ir lá assistir. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você está ouvindo, seja pelo YouTube ou pelas outras plataformas, compartilha com alguém, porque isso aqui pode transformar a vida de muita gente. Beleza? Pastor Rodrigo, muito bom ter você com a gente aqui. Muito obrigado. Para mim é um privilégio, a alegria de estar primeiramente aqui com vocês, neste lugar, mas também pela sétima, oitava vez em Já Belém. é a sétima, oitava vez que o senhor está aqui. Em Belém. O senhor estava me falando agora há pouco que o senhor já veio dar esse treinamento aqui em Belém antes, né? Nós fizemos há 5 anos. Ano 2017, a gente fez uma escola que durou 15 meses. Uau, 15 meses? Era uma vez por mês. Aí o senhor vinha todos os meses para cá? Como é? Não. Eu, às vezes, acompanhava alguns professores. Okay. Então, eu ministrava um mês, mas o restante eram diversos professores que vinham de diferentes lugares do mundo e do Brasil. Ah, legal. E me fala um pouquinho, então, até o pessoal conhecer melhor sobre o senhor. O senhor mora aqui no Brasil, mora no Chile. Como que é? O senhor vem sempre para cá? Então, eu sou chileno, não? Mas eu moro aqui no Brasil já há 19 anos. Uau! E moro em Curitiba, mais conhecida como a República de Curitiba. Eu já fui bastante para Curitiba, uma cidade muito boa mesmo. E aí o senhor foi lá para Curitiba e o senhor trabalha em uma igreja lá, numa base missionária, como é? Então, eu faço parte de uma congregação, não? Sou parte da liderança dessa congregação, mas o nosso ministério mesmo, não, é a Unilibre Transforma e Publicações Transforma. Então, isso faz com que a gente sempre está organizando treinamentos diversos em diferentes lugares. Além da escola tradicional que nós temos, da Escola do Reino, que é liderança, cosmovisão bíblica e transformação social, a gente acrescentou exatamente um mês antes do início da pandemia, não? No mês de fevereiro de 2020 ou 2019, já esqueci quando começou a pandemia. Começou em 2020. 2020. Então, um mês antes a gente começou mais uma escola diferente, que é a escola de governo civil estabelecendo o governo do justo. Legal. Então o senhor, além de estar trabalhando lá na igreja local, o foco principal são treinamentos e escolas que o senhor dá tanto lá em Curitiba quanto em outros lugares, outros países também? Sim. Nós já fizemos aqui, não? Em São Luís. Estamos dando início, eu cheguei anteontem lá de Boa Vista. Estamos iniciando a escola lá, a escola aqui, e na sexta-feira começamos em São Luís. 3 cidades simultaneamente, né? E então, cada professor, não, que vai ministrar, ensinar nessa escola, ele faz o mesmo percurso, não? Boa Vista, Belém e São Luís. A cada 15 dias é a nova proposta que nós temos. Originalmente era uma vez por mês. E em média, durava 10 meses. Não? Alguma vez a gente fez aqui em Belém e São Luís 15 meses, mas foi tempo demais para muitas pessoas, sabe? 15 meses é quase um curso superior aí já. Né? Então a gente agora decidiu fazer 5 meses, a cada 15 dias, 10 módulos no total. 8 horas cada módulo dá um treinamento de 80 horas. Não, bastante em 5 coisa. meses. Muito bom. Sim. Muito bom. E como foi para o senhor vir para o Brasil? Como que foi isso? Você falou que está há 19 anos aqui, né?
Quando o senhor veio, já era casado? Já veio com a família? Veio sozinho? Como que foi isso aí? Bom, eu conheci, na verdade, a minha esposa em Curitiba. Ah, que legal. Ela é brasileira? Ela é brasileira. Que legal. É das boas, sabe? Então o senhor tem um coração brasileiro já, né? Eu tenho, sim. Eu conheci ela numa base missionária da Jucum. Eu fui para fazer um curso lá, não, de 3 meses só. E nesses 3 meses, ela foi também para fazer um curso lá na mesma base, lá em Curitiba, sabe? E aí um dia, a gente interagindo, nós que estavam fazendo esse curso de 3 meses, ela foi para fazer um curso de 1 mês. E aí tinha tempo para interagir, não, entre o pessoal. E de repente, eu falando com ela, conversando, num bate-papo e tal, o Espírito Santo me diz que adentro, não, ela vai ser a sua esposa. Que isso, hein? Olha aí, gente. Vá para uma base missionária, entendeu? E Deus me falou 3 vezes, ela vai ser a sua mesmo? esposa. Mas aí eu tive que ficar boca de siri, sabe? É isso que eu ia falar, porque isso, Não, assim, apesar de ser muito incrível, ao mesmo tempo pode ser meio perigoso, assim, né? A pessoa, e aí Deus me falou e tal, como que... Aí o senhor ficou quietinho, então. Quietinho. E depois, não, que eu terminei a minha escola, então entrei em contato, porque a gente tinha começado a interagir, ela é de Belo Horizonte, né? Então a gente depois começou a dialogar telefonicamente, e aí a gente já abriu o coração. No caso, ela já tinha voltado para BH e o senhor ficou em Curitiba. Eu fiquei em Curitiba. Tá. Então foi um tempo muito especial, não? E 1 ano e meio depois a gente casou lá no meu país, em Santiago. Casamos. Que legal. Então, uma bênção, não? Nós não poderíamos ter feito, não, o ministério, o trabalho que fazemos, se não tivesse sido com ela. Uau. Se ela não tivesse sido ou fosse a minha companheira, não, de rota, de caminhada. Incrível. Não? Incrível, cara. E aí, desde então, vocês começaram a trabalhar em projetos aqui no Brasil, a partir da base missionária, foi? Ligados a Jocum ou não? Não, na verdade, Deus tinha falado comigo, lá no Chile, estando no Chile, Ele falou comigo sobre ministério. Eu tinha desenvolvido o ministério lá, mas aqui foi uma orientação completamente diferente, não, algo novo. A gente começou em Curitiba com uma torre de oração 24 horas. Uau, incrível. Então tivemos 2 anos. Esse é um sonho que a gente tem de estabelecer aqui um dia. Então a gente começou, 2 anos, junto com a participação dos pastores da cidade. Começou um treinamento que foi feito com diversos professores na área de intercessão estratégica. Até eu tive a oportunidade, na época, de visitar a IHOP, não? Nos Estados Unidos, Kansas City. Disso já, 16 anos atrás, não? Eu visitei lá. Tava, assim, não fazia muito tempo que tinha começado, né? Não, já tinha bastante tempo. Na época, quando eu fui lá, a IHOP já tinha completado 30 anos. 30 anos? 30 anos. Meu Deus! Eu sei que antes, no início, eles tiveram um mover profético muito forte, né? Que aí deu origem à casa de oração. E hoje eles estão aí espalhados no mundo inteiro, né? Incrível. E quando o senhor foi, já tinha 30 anos? Já tinha 30 anos. Então, como a gente tinha esse entendimento, não, da intercessão 24 horas, propositalmente eu fui lá. E fui para fazer outras coisas, não, acompanhei o pastor Marcos de Souza, Marcos de Souza, pastor Coach, né? Sim. Fomos juntos lá, não em Kansas City, não, mas para outros lugares. E aí eu aproveitei a minha ida e passei lá e fiquemos 5 dias lá. É muito bom, né? Eu tive o privilégio de ir lá também, só que eu fui recente, eu fui há uns 4 anos atrás, eu acho, 4, 5 anos atrás. Também foi uma experiência muito marcante, assim, para mim. Muito bom mesmo. Agora, nós estivemos funcionando com essa torre de oração num local lá em Curitiba durante 2 anos. Mas isso não continuou, não?
Tá. A gente começou com um grupo que foi incorporando e tal, mas depois começou a decair, sabe, a participação. Só que assim, meu entendimento é que Deus estava preparando uma outra coisa para a gente fazer. E esse tempo de 2 anos foi o tempo de preparação. Eu acredito que a Unilivre Transforma ou o Instituto Transforma nos países de fala hispânica nasceu nas orações e intercessões feitas durante 2 anos. Amém. Aí nasceu esse projeto, sabe? Explica então pra gente o que é a Unilivre Transforma, como que funciona, que projeto que é esse? Então, alguns anos atrás, bastantes anos atrás, aí pelo ano 2019, não, perdão, desculpe, 1999. Uau! Não, 2019 foi agora, não. 1999, eu estava no Chile e eu fui convidado a participar de uma conferência onde eu ouvi falar alguns dos preletores a respeito de transformação de cidades. Isso para mim, eu tinha estudado no seminário teológico batista, tinha pastoreado a igreja batista, eu nunca tinha ouvido falar de que cidades poderiam ser transformadas pelo Evangelho. Então, isso foi um conceito novo. Até então a cabeça é assim, vidas transformadas. Né? Vida transformada. Um indivíduo transformado, eu prego o evangelho aqui, uma casa, uma família, mas não mesmo. A cidade toda. Não, uma cidade transformada não. Isso foi um conceito novo. Isso, sabe, foi um choque assim, muito forte. Né? Minhas bases teológicas, doutrinais, foram metidas, sabe? Foram metidas. Então, mas ainda teria bastante caminho para percorrer antes de entender o que a gente entende hoje, sabe? Sim. Continuamos, claro, na caminhada de aprendizado, não? Mas ouvi isso. Logo chegou para mim uma série de documentários, não, em vídeo, que são os vídeos transformação. Eu em casa tinha esses documentários, eu assisti eles. Aliás, gente, um dia eu vou ver se eu organizo aqui a gente para passar esses documentários, ou enfim, não sei se o senhor passa lá também no curso que vocês fazem. Não. Mas, gente, é um negócio surreal, assim, as histórias de transformações impressionantes. Aí então conta situações específicas, não, de transformação de Uganda, por exemplo. A Almolonga na Guatemala. A Almolonga é impressionante. Eu lembro da Almolonga das plantações, né? Da cenoura do tamanho de um braço, assim, coisas assim que eles dizem que o avivamento foi tão grande, assim, a transformação tão grande que o próprio solo foi abençoado, né? Isso, a terra experimentou cura, porque essa terra dessa região de Almolonga não produzia nada. E após o avivamento, então a terra começou a experimentar cura. Incrível, cura. É. E aí então também fala de Cali na Colômbia, não? Como tremendo isso, não? Não, então, muito. Mas então, pode falar que tem muita gente que eu acho que nunca nem ouviu falar desses vídeos. E assim, são fantásticos. Eu tinha em VHS ainda na época, eu colocava a fita no videocassete. Eu acho que tem muita gente que está ouvindo, a gente nunca nem não sabe nem o que é isso. Sabe o que é VHS? Né? E aí eu sabe, comecei a entender pela prática, não, que o Evangelho era muito mais do que pregar o Evangelho a uma pessoa, essa pessoa se converter, entregar a sua vida para Jesus, começar a caminhar na igreja. O Evangelho tinha uma dimensão mais ampla. Mas daí em diante ainda Deus me levou a aprender outras questões, não? Porque a transformação que é apresentada nesses vídeos está baseada em questão de arrependimento, não? De evangelização. Também está baseada em intercessão estratégica, em atos proféticos, a gente vê tudo isso acontecer. Mas um elemento
não estava incluído aí. Que eu, pouco mais para frente, descobri a partir das Escrituras. Certo. Que é o elemento de discipulado da cultura, o discipulado da nação. E aqui vem a parte de ensino. Estou entendendo. Então, o que aconteceu? A gente começou a organizar eventos, não? Transformação de cidades. A gente fez, lembro, uma sequência de 3 cidades no Brasil, mais 3 na Argentina, de uma vez só, um mês de conferências, uma atrás da outra, cheio de pastores, os lugares, 200, 300, 500 pastores em cada cidade. Até um pastor lá de Almolonga, eu convidei para ele ministrar, sabe, de Almolonga lá. Um deles, senão, que é Mariano Riscacheu, mais conhecido da cidade, o Heitor Torres, da Colômbia, e mais 2 preletores. E aí a gente começou a observar o seguinte: o povo participava, sei lá, 2 dias, não, do congresso, do seminário, e finalizava o congresso, todo mundo estava inspirado, motivado, animado, todo mundo se parabenizava e terminava o evento, cada um voltava para a sua casa. E ficava nisso. E o padrão continuava de pensamento se mantinha o mesmo. E foi aí, nesse processo, que Deus me mostra que nós temos que criar uma escola, onde se ensinem os princípios de transformação. Muito bom. Então, que vai além de um seminário bom, importante, mas ele cumpre uma função X, não? Inspirar, motivar, mas agora a transformação de mente. É porque o seminário está voltado para preparar o indivíduo na caminhada, na jornada dele cristã, ou para muitas vezes ser um pastor ali de uma igreja, e até no seminário muitas vezes nem trata as questões da igreja, que no final das contas a gente vai lidar no dia a dia, né? É mais a questão da formação acadêmica ou teológica ali, que é uma coisa pessoal. Mas a gente não vê assim um seminário que é voltado, pelo menos assim de modo geral, né, falando, para equipar indivíduos para viverem uma renovação de mente a fim de mudar a cultura. Né? Então, foi nessa linha que Deus me levou, não, a entender essa questão do discipulado. E aí, então, eu descubro na Bíblia, que a Bíblia diz, Jesus disse, a grande comissão, ide e discipular as nações. Mas eu não tinha entendido. A gente sempre olha, vão por todo mundo, prega o evangelho, então façam discípulos de todas as nações. Então a gente entende, pega o indivíduo e ensina aquele indivíduo ali, pega uma pessoa e ensina ela, ganha ela para Jesus e ensina ela. Né? Mas o texto, eu estou aqui com a Bíblia King James, a maioria das versões traduzem esse texto do jeito errado. A maioria das versões. Então, por exemplo, essa King James diz assim: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as. Batizando a nação. A nação. Interessante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as, as nações, a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, quando a gente começa a aprofundar nisso aí, disse do que está falando? Como que eu vou batizar uma nação? Como batizar uma nação? Então, se aqueles que estão nos ouvindo querem saber, precisam se matricular na escola do rei. Muito bom, muito bom. Precisa se matricular. Que, por sinal, está acontecendo nesse momento em Belém. Está começando agora. Então, tem a oportunidade de se matricular. Não? Aí, depois, vocês verão aí o link, não, aí vocês poderão ver o link da Uniluíta Transforma. Sim, vai estar aí na descrição do vídeo. No Spotify também dá para você acessar o link aí para quem está ouvindo pelo Spotify. Porque, assim, veja bem, a questão do discipulado.
É verdade que todo mundo, e não apenas aqui, não, mas a gente vê que Jesus discipulou, não? Um conjunto, um grupo de 12 homens. Então, foram discípulos, discipulou eles. Mas o conceito aqui de Mateus 28 não é do discipulado do indivíduo, embora a gente tenha que ser muito realista em dizer que o calcanhar de Aquiles da igreja contemporânea é o discipulado do indivíduo. Sim. Isso é muito pouco praticado. Eu fui confrontado com essa questão, não, por parte de Deus há 3 anos atrás. Uau. Então, nessa questão do discipulado, porque a gente hoje a tendência, não, é ter membros da igreja, eles fazem um curso, entre aspas, a gente chama de discipulado, pronto, se batiza e começa a participar das reuniões da igreja. Se torna um participante, um consumidor, como que ele vai num clube, como ele vai em qualquer outro lugar que ele vai regularmente. Mas ele não está passando por um processo de discipulado, de formação discipular. Então, aqui está falando de discipular nações. Só um parêntese, antes do senhor continuar. O senhor consegue explicar para a gente, até para quem está assistindo, para quem está ouvindo, definir um pouco qual que é o conceito de discipulado? O que seria o discipulado na prática? Porque hoje também a gente ouve tanta coisa de discipulado. Tem para umas pessoas discipulado é eu sentar aqui 1 a 1 e ler uma revistinha, confessa uns pecados e faz uma oração. Isso é o discipulado. Para outros, como o senhor falou, o discipulado eu faço um curso lá na igreja que chama discipulado e acabou. O que seria de fato discipulado e aí como que isso se ramifica para o âmbito da nação? Então, o discipulado, segundo o modelo que Jesus nos mostrou, é caminhar junto com uma pessoa. Então, andar com ela, supervisionar, demonstrar. Tem muito mais a ver com relacionamento. Relacionamento. Então, o relacionamento, pelo menos Jesus, o relacionamento dele com o discípulo foram 3 anos e meio, não? Mais ou menos, aproximadamente. E eu comecei, a partir desse confronto que eu tive da parte de Deus, não, a discipular algumas pessoas. Deus me conduziu a fazer isso, porque a gente não pode pensar, não tem como pensar em a transformação de uma nação, o discipulado de uma nação, se a gente não discipula indivíduos. Agora, um segundo elemento fundamental não é apenas a forma, aqui estamos falando da forma, não? De comunicar, de caminhar em um relacionamento. Aí tem que comer 1 quilo de sal, não? Com o discípulo, não? Tem que caminhar 1 quilo de sal. Então, essa expressão é bem brasileira, bem brasileira. O senhor já está bem brasileiro, Então, a gente tem esse relacionamento. Mas agora, eu devo comunicar um estilo de vida. Mais do que só um ensino, mais do que só... Uma forma de andar. E essa forma de andar tem que estar pautada pela minha própria caminhada com Jesus. E aí, então, a gente aprende Jesus, não? Anda com Ele. E os discípulos que Ele apresentar para nós, então, eles verão, não, que eu caminho com Jesus. Então, vou aprender dele como ele caminha com Jesus. E o que ele aprende de Jesus. Interessante que esse texto aqui, da Grande Comissão, diz: ensinando as nações a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, um discípulo, um indivíduo, vai aprender de mim aquilo que eu estou refletindo da minha caminhada com Jesus. Ele vai ver isso. Esse vai ser o modelo. Então, a questão do conteúdo agora, o estilo de vida, as pautas comportamentais, o que eu penso e acredito que deveria estar claramente definido pelo que as Escrituras ensinam. Então, o discipulado mais efetivo será aquele que eu transmito
o que nós chamamos, não, de cosmovisão bíblica. Cosmovisão bíblica. O que é essa palavra? O que significa? O que é a cosmovisão bíblica? Então, cosmovisão não é uma palavra bíblica, não? Como muitas outras não estão na Bíblia, mas a gente... Como a palavra discipulado, não está na Bíblia, discipulado. Né? Discipulado. Tem discípulo, mas não tem discipulado. Então, a questão da cosmovisão, essa também a gente pode usar a expressão visão de mundo, não? Visão de mundo. Alguns preferem usar visão de mundo. E cosmovisão é uma palavra que nasce do idioma alemão, em torno de 200 anos, 250 anos atrás. E a palavra, então, que nos chega aqui no português, cosmovisão ou cosmovisão em espanhol. Então, o que é visão de mundo? Que é como eu me relaciono com a realidade no campo natural, no campo espiritual, como eu interpreto e entendo e pratico a realidade. Isso passa através de pressupostos que estão inseridos na minha forma de pensar, que foram semeados e construídos no meu ser interior, a partir do momento que eu nasci, eu já começo a ser influenciado e a receber dos meus pais, em primeiro lugar, uma forma de pensar, e de acreditar em certas questões. Então, para mostrar as diferentes cosmovisões, eu coloco 2 exemplos que eu uso normalmente. Então, eu pergunto, estou num auditório, então tem aí, sei lá, pastores, irmãos. Então, às vezes eu pergunto para um irmão ou para um pastor. Eu pergunto, lá em Boa Vista, um querido pastor amigo, eu perguntei, pastor, quantas esposas o senhor tem? Ele ficou olhando para mim, quantas esposas? Tem até receio de responder, né? Não, eu tenho só uma, disse. Muito bem, muito bem. Mas se eu fizesse essa pergunta para um árabe da Arábia Saudita, ele me responderia e diria, eu tenho 5 esposas. Para nós é estranhíssimo. Até porque a prática ou a intenção, não, a prática de ter mais de uma esposa é considerada bigamia e é um crime. Não pode ter aqui no Ocidente, mas lá não é crime. Sim. E também para nós é imoral, mas lá não é imoral. Não, exato. Por quê? Porque eles têm uma visão diferente. Ok, aí a gente poderia aprofundar bastante, mas outro exemplo. Então, eu lá no Chile, a gente consome bastante peixe, tem fruto do mar, não muito, país muito rico em frutos do mar. E carne não é, come carne também, não de boi, mas não é tão comum, até porque ela também é bem mais cara lá, não? Ok, então quando eu cheguei aqui no Brasil, há 19 anos, eu virei carnívoro. Porque a carne aqui é muito boa, não? E uma picanha aí bem passada, isso, é uma Deus delícia, não? Jesus é uma amado. delícia. Mas aí, então, eu como bastante carne, o brasileiro é típico que precisa, cada refeição, não, do meio-dia, tem que incluir um pedaço de carne. Tem que ter. Porque senão o negócio não funciona. Exatamente. Não funciona. De vez em quando tem um franguinho, de vez em quando tem lá um peixinho, mas a carne, meu amigo. Isso quando não tem quase todo final de semana lá um churrasquinho, alguma coisa, né? Agora aumentou bastante de preço, né? Tá um pouco carinho. Agora está mais complicado, mas em bons tempos, né, digamos assim, economicamente falando. Então, eu falo, olha, se eu falar que eu como boi lá na Índia, eita, o negócio fica feio aí. Lá, as vacas são adoradas. São animais sagrados, são né? São sagrados. Porque eles
pela crença hinduísta da reencarnação. E então ele poderia ser uma pessoa, não? Um espírito. Então as vacas são adoradas. E a Índia, é engraçado, o Brasil tem mais ou menos 210 milhões de cabeças de gado. Ou seja, o Brasil tem quase uma cabeça de gado por cada habitante. Sim. Mas tem um país que tem mais gado do que o Brasil, é a Índia. Que eles não matam, né? Não matam. Lá devem ter, eu não lembro muito bem, mas acho que tem como 300 milhões de cabeças de gado na Índia. Já pensou, meu amigo? Para um brasileiro isso seria um prato cheio, né? Então, veja bem, a cosmovisão deles, determinada por uma base de crenças religiosas, de fé, eles não comem vacas. Nós, como parte da civilização ocidental, temos como fundamento, não, os conceitos judaico-cristãos. Uhum. E aqui na Escritura, no início dela, em livro de Gênesis, fala: dominai sobre a criação. E no mesmo livro de Gênesis, após o dilúvio, Deus autoriza o fato de nós podermos comer carne, que não era uma realidade antes da queda, porque os animais não foram criados para a gente comer o animal. Sim. Isso surge após a queda. Então, mas é o próprio Deus, né, que fala com Noé. Ele autoriza e diz: olha, você pode matar o animal. Tudo bem, não tem problema. Mas isso foi uma concessão após a queda. Então, nós, no Ocidente, praticamos essa concessão dada aí nas Escrituras, que comemos o boi. Porque aquilo que nós acreditamos, né, que é o fundamento, a base de fundamento daquilo que a gente acredita sobre Deus e, enfim, o fundamento de fé, influencia a nossa maneira de olhar o mundo à nossa volta. Isso. Que no caso seria a cosmovisão. Então, a maneira como a gente vê o boi é como um alimento, né? Como um animal que a gente gosta da carne dele, de assar e tudo mais. Já a maneira como um indiano, de modo geral, vê um boi é como um ser sagrado que deve ser adorado, deve ser, né, venerado de alguma forma. Isso. Porque a maneira como ele enxerga o mundo, os fundamentos que ele recebeu e as crenças que ele tem interferem na maneira como ele enxerga o mundo. E aqui a gente mencionou apenas duas questões, duas expressões. A gente pode percorrer outras. Ramificar para todas as coisas. Então, isso. assim, nós temos basicamente 3 principais cosmovisões que dominam o mundo. Certo. A cosmovisão animista, não? Que seria? Que seria o hinduísmo, o sintoísmo, o budismo, que tem elementos, as religiões ancestrais indígenas, não? Okay. Do nosso continente. A África opera muito sobre o animismo. E, de fato, o animismo tem se infiltrado dentro da cultura ocidental. Então, eu mostrei ontem no treinamento lá o James Cameron, não? Quando nos apresenta o famoso filme, o mais assistido da história, Avatar, ele introduz o animismo. Sim. De cara. E então a gente observa como a civilização ocidental tem começado a abraçar outras cosmovisões. Até porque, diga-se de passagem, a arte, assim como outros meios, a mídia, a tecnologia, são meios fortíssimos usados para transferir cosmovisão, né? Ou seja, que, como o senhor falou agora, eles usam esses meios para impor, ou de alguma maneira transferir aquilo, a maneira como eles enxergam o mundo e, querendo ou não, influenciar as pessoas para que acreditem nisso, né? E o Ocidente, como civilização, a civilização ocidental, ela foi fundamentada sobre 3 pilares fundamentais: o pensamento e a filosofia grega, a estrutura administrativa romana e o pensamento bíblico
judaico-cristão. Então, nossas instituições que foram criadas surgem a partir desses três elementos, três aspectos. Só que hoje, na civilização ocidental, ela passou a ser dominada principalmente, fundamentalmente, pela cosmovisão humanista secular. Ok. O senhor estava falando que são três, então Animismo, a cosmovisão animista, a humanista secular e a teísta ou bíblica, okay, ou cristã. Teísta, né? Não ateísta. Teísta. Cosmovisão teísta, que acredita na existência de um Deus, e no caso bíblica judaico-cristã, né? Então, aí na escola nós explicamos o que é cada uma dessas cosmovisões. Então, a gente poderia estar sendo influenciado principalmente por uma, ou por duas, ou até pelas três. Depende. Então, é isso que eu ia te perguntar. Por que é importante todo mundo entender isso? Por que é importante o cara saber o que é a cosmovisão, entender essas diferentes cosmovisões, no que isso vai refletir na vida dele e, consequentemente, no que a gente tem falado na transformação da cidade? Por que é importante ele aprender sobre isso? Porque Deus estabeleceu nas Escrituras, nessa palavra, a base do pensamento, considerando o elemento da verdade. Porque a gente também estuda sobre isso, não? Que na metanarrativa bíblica tem de 5 pilares da metanarrativa, a gente precisa entender fundamentalmente 3, que é a criação, que é a queda do ser humano, não? Ou então o homem é um ser decaído, e a redenção. Logo, a gente explica sobre restauração e, finalmente, o 5º pilar, que é consumação, não? Como tudo vai finalizar. Sim. Mas também então, estuda como tudo começou, o que deu errado, e essa é a queda, e a redenção explica como Deus resolve o problema da queda. Então, o mundo, a partir da queda, ele fica sob a influência maligna. Fica sob a influência de mentiras. Então, as cosmovisões construídas a partir de mentiras serão, portanto, cosmovisões mentirosas, falsas, que levarão e levam à destruição. Uau. Então, Deus o que faz? Ele revela, prepara um povo, que é a nação de Israel, não? A partir de uma promessa dada a Abraão, e disse: farei de ti uma grande nação. Mas essa nação irá precisar, e ele vai entregar a Torá, a lei. Uma vez que esse povo sair da escravidão, não? Do Egito, for liberta, então Deus entregará a lei. E logo vai se acrescentando os outros elementos, que são os livros históricos, não? A história de Israel. Logo vai acrescentar os profetas, que é o chamado de Deus para o povo se arrepender de seus pecados, se voltarem. Os livros Salmos, Provérbios, não? Ok. E a maior manifestação de todas, não? Há 2000 anos atrás, quando Jesus, o Verbo se faz carne. Então, ele habita entre nós, Deus mesmo vem, e então ele vem para obedecer à lei. Jesus vem para obedecer à lei. E ele traz todos os ensinamentos, não, sobre o reino. Ok, então aqui, o propósito de Deus é que o povo se converta, se afaste de seus pecados e comece a obedecer esse livro. E a conhecer a maneira certa de pensar. E é possível um cristão, o senhor falou que a pessoa pode às vezes estar influenciada pelas 3, é possível então um cristão, sem ele perceber, estar sendo influenciado por uma cosmovisão animista ou humanista? Tristemente, essa é a realidade majoritária hoje no mundo cristão evangélico. Nós não pensamos biblicamente. Uau!
E o senhor acha que é por isso que a gente não vê transformação de cidade? Não vê. Não tem como. Alguma vez Darrell Miller, não, autor do clássico Discipulando Nações, ele disse para mim, uma igreja que pensa de maneira humanista, secular, não tem como transformar uma sociedade humanista secular. Meu Deus. Então temos que pensar biblicamente, pensar como Deus pensa. Quando a gente conhece as Escrituras, lê as Escrituras, medita nelas, extrai, não, o conhecimento dela, a gente está conhecendo como Deus pensa. E Deus transmite isso, e isso é a verdade completa, absoluta, sem marcas do mal. O homem sozinho, afastado de Deus, pensa de maneira errada em todos os campos. Então Deus traz a revelação bíblica e diz: essa é a maneira que você tem que pensar, porque essa é a maneira verdadeira, essa é a realidade, é assim. Então Deus mostra que nós somos pecadores, destinados ao castigo eterno. Isso é verdade ou não? Bom, eu posso acreditar ou não acreditar, mas quando Deus diz aqui, isso é a verdade. Sim. Mesmo que eu não acredite, quando eu morrer, eu vou pela eternidade para a condenação eterna. Exato. Não importa se eu acredito ou não acredito, se isso é verdade ou não. Isso é a verdade final, absoluta, Sim. sem questionamento. Mesmo que eu não acredite, isso vai acontecer. E assim, então, por exemplo, como Deus preparou o Estado, quando Deus cria o Estado, o governo civil. Como é? Os Como Deus vê então, o governo? isso. Como Deus vê a política? Como deve ser? Como deve ser? Então, aqui está a revelação. O modelo econômico de uma nação. Como deve ser. Tá? Como deve ser? Aqui estão os princípios. Como deve estar estruturada a família. Não? Aí estão os elementos. E assim, educação. Aonde que a gente aprende sobre educação? Como deve ser feita? Aqui está revelada a verdade da estrutura educacional. Só que muita gente acha que a Bíblia fala sobre Deus, sobre como me relacionar com Deus, e as outras coisas à minha volta, eu vou aprender, eu aprendo na escola, aprendo vendo televisão, aprendo na internet, aprendo de tudo quanto é lugar, mas não da Escritura, quando na verdade é o contrário. A Escritura tem a base para a gente enxergar tudo à nossa volta. Tudo. E aí tudo isso é falado na escola. Tudo isso é falado. O nosso horário está avançando, infelizmente, porque isso aqui daria para a gente conversar tanto, eu tenho tanta mais coisa para perguntar, para a gente falar, gente. Mas aí, se você quiser se aprofundar, então você pode participar da Escola do Reino. Quando que está acontecendo? Como que funciona e como que a pessoa pode fazer para participar? Então, pode entrar lá no nosso site, não? Lá está o formulário de inscrição, lá estão os conteúdos das matérias que são ensinadas, lá está a lista de no site tem tudo direitinho, todas as matérias. As matérias, os professores que estarão ministrando, o preço, não, da escola, o custo dela, e a gente está tendo apenas o primeiro módulo. Ainda para o segundo módulo, que acontecerá aproximadamente daqui a 15 dias aqui em Belém, mas se tem pessoas de outras cidades como São Luís ou Boa Vista, nessa cidade também estará acontecendo, ou está acontecendo. Então, e para quem é daqui de Belém, ainda dá tempo da pessoa se inscrever e participar. E já começar a participar do segundo módulo. Quem não assistiu, não participou do primeiro, e se matricular, ele vai ter acesso ao conteúdo ministrado nesses 2 primeiros dias. Não? Isso vai estar disponível numa plataforma para ela assistir o que ela não assistiu do primeiro módulo. Que, no caso, sou eu quem está ministrando esse primeiro módulo. Muito bom, muito bom. Eu acho que é isso. Foi um prazer a gente estar aqui conversando. É o que eu falei, teria muito mais assunto para a gente puxar, para a gente conversar. Aqui isso é um assunto que, é como a gente está falando, interfere em tudo. Na maneira de ver família, relacionamentos, negócios, finanças, igreja, trabalho, política, tudo isso. E para fechar, assim, eu queria que o senhor olhasse ali para aquela câmera e dissesse algumas considerações finais. O que o senhor
gostaria de que as pessoas ouvissem, assim, se fosse a última oportunidade que o senhor tivesse de falar com elas que estão aqui assistindo, assim. Bom, o próximo módulo, o módulo será Fazendo Negócios à Maneira de Deus. Ok? Segundo módulo. Uma consideração final. Jesus pagou um alto preço para restaurar o homem e restaurar a criação. Então, nós estamos vivendo tempos de restauração. E Deus tem levantado a igreja como instrumento. Aqueles que estão nos assistindo, que são discípulos de Jesus, Deus te levantou como um transformador da sociedade e da cultura. Deus te chamou como instrumento e agente de transformação. Só que nós precisamos saber que efetivamente fomos chamados para sermos isso. Se a gente não sabe, a gente não vai produzir mudança nenhuma, não? Que Deus deseja que aconteça. Então, apenas se eu me posiciono, se eu entendo, não, realmente o que as Escrituras falam, de qual é a minha tarefa, sendo sal e luz no meio de uma cultura decadente, não veremos mudança nem transformação. E Deus deseja transformar nossas nações. Jesus pagou um alto preço para isso acontecer. Então, o plano A de Deus é você e eu. Esse é o plano A. Se eu não fizer a minha tarefa, então Jesus disse que as pedras falariam, mas eu não quero ser substituído por uma pedra. Não quero ser substituído. Então, a eficácia, o poder de transformação está em nós, se a gente entender, acreditar e agir no poder do Espírito e no poder da verdade. Amém. Amém. É isso, gente. Deus deseja transformar esse mundo e Ele quer fazer isso através de nós. É um privilégio incrível, meu Deus do céu. Quanto mais você pensa sobre isso, mais você vai descobrir quão grande é esse privilégio. Então, se você quer se inscrever, participar da Escola do Reino, entender um pouco mais sobre como ter a sua cosmovisão transformada pela cosmovisão bíblica e poder ser capacitado para transformar a realidade desse mundo, para trazer mudança de cultura, transformação de cidade, se inscreve, tem o link, tanto no Spotify, no YouTube, nas plataformas, é só você olhar aí na descrição do vídeo, tem o link para você entrar no site, para você saber todos os detalhes e poder participar com a gente. E lembra que nós somos um farol para brilhar a luz de Cristo nesse mundo. Então, nada melhor do que uma escola como essa para você ser equipado a ser um farol que brilhe a luz de Cristo nessa terra. Vejo você no próximo episódio. Fica na paz.